Inclusive hoje esse tema foi dado aqui no curso de especialização aqui na Ortogel. Eu estava abordando esse tema do tratamento da mordida aberta anterior, né, através do uso de mini implantes. E basicamente nós sabemos que, claro, tudo na ortodontia deve ser individualizado. Não existe uma receita de bolo. Mas se nós fôssemos colocar aí duas vertentes principais para o tratamento da mordida aberta anterior, tá? Seria elas a extrusão anterior e a intrusão posterior. Claro que a mordida aberta anterior ela requer um tratamento multidisciplinar, requer a remoção do hábito, tá? Ou dos hábitos, mas de uma maneira geral, mecanicamente falando, o que nós vamos ter à frente, tá? É basicamente esses dois caminhos, essas duas trajetórias que são opostas, são antagônicas, porém existe o caminho do meio. Vai existir aquele paciente que vai precisar de extrusão anterior e intrusão posterior, beleza? Deixo claro isso, tá? Que eu não pretendo aqui de forma alguma um contra o outro e sempre vai ter que ser assim, ou um ou outro, não. Existe o caminho do meio, existe pacientes que serão cirúrgicos, existem pacientes que serão ali tratados por extrusão anterior e intrusão posterior, mas de uma maneira geral, a maioria deles, tá, não tem essa possibilidade de você fazer as duas coisas. Você vai optar ou por um ou por outro. E eu falei na aula hoje, até estou vendo aí, ó, a galera que está no comando do perfil da Ortogel, deixa eu colocar aqui para carregar o celular, que eu esqueci. Agora que eu vi que a bateria está acabando. Então, peraí. Deixa eu colocar aqui na tomada aqui atrás. Tô levando uma coça da tomada. Pronto, beleza. Tô vendo aí o perfil da Ortogel, aula show. Hoje foi top mesmo. Até repostei uns stories aí dos alunos que postaram. Mas então, basicamente... Oi, Roberta. Obrigado, Roberta. Roberta aí do Odonto Preto e Branco. Melhor perfil de radiologia aí do Instagram. Sem dúvida. Tá? Então, apesar de existir o caminho do meio, na maioria das vezes você terá que fazer escolhas. E essa escolha, ela deverá ser definida por algumas referências. Tá? Então é importante, antes da gente começar aqui na biomecânica, nós falarmos aí quais são essas referências que você deve levar em conta na hora do diagnóstico. Né? Não adianta você ter o melhor conhecimento biomecânico, as melhores ferramentas, né? Você ter ali o mini implante, a mini placa que o professor Rogério hoje do Pinambá estava também ali mostrando, né? Nós estávamos na clínica na parte da tarde e aí a gente trocou bastante figurinha quanto à mecânica intrusiva com mini implantes, mini placas. Independente da ferramenta que você tenha, se você diagnosticou errado, meu amigo, você vai acelerar, porque você vai ter uma super ferramenta, que hoje eu vou mostrar para vocês, que é o mini implante. Você vai estar pilotando uma Ferrari, porém, você vai estar indo em direção, né, a um caminho totalmente contrário. Ou seja, quando você se der conta, você vai ter acelerado e vai estar tão longe, né, que era melhor você ter ficado parado sem fazer nada. Então, muitas das vezes, é melhor você ficar parado do que você correr na direção contrária do objetivo. Então, onde eu quero chegar com isso? Diagnóstico. Tá? Então, tão importante quanto a mecânica, ou talvez mais importante, é o diagnóstico. Ok? Dessa maneira, é muito importante que você entenda as referências que devem ser utilizadas para você definir se esse paciente vai ser um paciente candidato à extrusão anterior ou um paciente candidato à intrusão posterior. E aí eu queria que vocês anotassem papel e caneta na mão, para vocês anotarem essa informação aí que vai valer o ingresso. Essa informação vai valer o ingresso. Tá? O que vai definir se você vai intruir posterior ou extruir anterior? Beleza? Padrão facial. Tá? Então, padrão de crescimento, padrão facial, altura, vertical e a exposição do sorriso. Mais especificamente, exposição dos incisivos superiores no sorriso. Tá bom? Então, se o paciente, ao sorrir, ele já expõe o incisivo inteiro, esquece. E ele tem mordida aberta, claro, estamos falando aqui de mordida aberta anterior. Esquece. Esse paciente aí você não pode extruir, porque você vai criar sorriso gengival para esse paciente.
ok? Ah, tudo bem, você pode extruir os inferiores, mas raramente acontece um caso que você tenha que extruir incisivo inferior, ok? Então, fique ligado nisso. Aquele paciente que é vertical, tá? Ou equilibrado, tem mordida aberta e não expõe todo o incisivo no sorriso. Você pode promover extrusão desses incisivos. Até quando a gente pode extruir? Qual é o limite da estética? Olha, agradável é até o 0 ou 1. O que é isso, 0 ou 1? 0 é expor todo o incisivo e não expor nada de gengiva. Zero de exposição gengival. Você para, o sorriso dele para ali na área de zênite. E o 1 é 1 milímetro de gengiva sendo ali exposta no sorriso. Isso é o estético, é o agradável. Acima disso, você já começa a entrar ali no aceitável e desagradável, tá bom? Então é muito importante que vocês saibam isso. E definidos então o caminho, eu vou mostrar para vocês um caminho que é a intrusão posterior com mini implantes. E eu vou mostrar aqui a mecânica acontecendo em um dente, no molar. Beleza? Então o que eu vejo acontecendo, né? O Instagram ali é uma salada de frutas, a gente vê de tudo, né? De ortodontia aí. E a gente tem que tomar um certo cuidado com o que nós acompanhamos no Instagram, porque o Instagram são imagens estáticas que não refletem o real tratamento do paciente. Então eu posso muito bem colocar ali uma foto um antes e um depois, né? E aí no antes eu coloco lá uma mecânica mirabolante e num período de 10 anos de tratamento, o ortodontista foi trocando mecânica, foi tentando outra coisa, dava errado, ele tentava outra coisa, ia para lá, ele voltava para cá, fez uma bagunça, uma confusão. No fim das contas, resolveu ali, depois de 10 anos de tratamento, as custas aí de reabsorção radicular, perda óssea, né? E aí você olha aquela foto inicial e a foto 10 anos depois, colocada uma do lado da outra, e todo mundo lá batendo palminha, curtindo, né? Pessoal, cuidado. Cuidado, porque as fotos de Instagram, elas até servem como insight, mas você não pode esquecer tudo que você aprendeu, né? Ou então trocar tudo aquilo que você já estudou, que você já aprendeu, porque você viu fazendo no Instagram isso aí. Cuidado, gente. Mesma coisa o congresso, tá? Então no congresso, às vezes, próprio congresso, a gente vê casos ali, o que deu certo, né? Até pelo tempo que a gente tem para apresentar uma aula no congresso, a gente quer mostrar um insight, quer mostrar um recurso, uma técnica, né? Mas dificilmente a gente tem tempo de extrapolar e falar tudo sobre aquele assunto, falar quanto que dá errado, mostrar o que dá errado, né? Então poucos ali de nós mostramos tudo sobre uma determinada técnica por falta de tempo. Então acontece das vezes, né? Na maioria das vezes inclusive, não ser ali a rotina, o dia a dia, né? Então eu posso pegar um caso que deu certo e mostrar lá no congresso. Claro que isso não está certo, eu jamais faria isso, né? Mas eu estou dizendo para a gente tomar cuidado, a gente não pode ficar trocando a nossa linha filosófica ou o nosso método de tratamento de uma hora para outra. É preciso imersão, é preciso horas de estudo, aulas, né, de fato, e não um post no Instagram, não 45 minutos de uma palestra no congresso. Serve de insight, serve de dica, mas a gente não pode pautar nossa ortodontia por dicas, né? Somente por insights. Essas informações elas devem vir complementar o que a gente já faz. Então o que eu vejo muito no Instagram é isso aqui, ó, é a febre dos mini implantes, né? Então eu vejo todo mundo colocando mini implante lá, um monte de gente colocando mini implante entre raízes e falando lá hashtag IZC. Pô, isso aí já me tira do sério, né? Para ser IZC tem que ser extraradicular. Para ser extraradicular tem que estar fora da linha de ação mesiodistal da raiz. Tem que estar extraradicular para você conseguir ter liberdade de movimento mesiodistal. Onde que a gente pode confirmar, ter certeza que realmente esse mini implante está fora da raiz? Tomografia, tá bom? Então não adianta. Pode colocar lá a foto que quiser, né? Um monte de foto, buccal shelf sendo instalado em gengiva inserida. Buccal shelf em gengiva inserida, gente, pô, é quase certo que está entre raízes. Anatomicamente é inviável. Você vai ter ali raramente situações onde o paciente tem uma gengiva inserida para fora o suficiente ali em área de shelf. Então o pessoal coloca entre raízes e mete lá buccal shelf. Buccal shelf, fala sério. Mas enfim, onde eu quero chegar? Porque o que eu vejo são movimentos intrusivos, movimentos verticais sendo feitos por mini implantes na vestibular. Tá?
E o que acontece, né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui os comentários, lembrando que vocês podem escrever no box de perguntas aí, mas eu vou desabilitar aqui rapidamente os comentários, tá? Vocês escrevam aí qualquer comentário, qualquer dúvida, tá? No box de pergunta que já aparece a notificação aqui para mim e eu abro, beleza? Mas de uma maneira geral, né, você encontra isso na internet rolando, né? Essa imagem de um molar, de dentes posteriores sendo intruídos por mini implante, por mini placa, só por vestibular. Tá? E será que esse movimento ele será um movimento intrusivo? Né? Então eu tenho esse vetor de força aqui, olha. Será que essa mecânica, né, puxando ali, tracionando esse dente para cima por vestibular, ela vai produzir uma intrusão desse dente? Vou até abrir os comentários aqui porque eu quero ver o que vocês pensam sobre isso. Isso aí vai gerar um movimento intrusivo? Isso vai gerar um movimento intrusivo, galera? Comentem aí o que vocês pensam a respeito disso. Enquanto isso eu vou dando uma boa noite para a galera que falou comigo e eu não falei. A Alza, a Marina, Javier. Boa noite, buenas noches. Ó, o Rogério escreveu aqui, ó, acho que eu sei, né? Isso aí foi o tema da nossa conversa hoje a tarde inteira, né, Rogério? E como isso vem mal explorado, né? Não só em rede social, mas tem várias aulas que eu vejo aí que isso é mal elaborado, mal explicado, né? Mal elaborado. E de uma maneira geral, pessoal, vocês estão certos ali, ó, tá todo mundo certo, né? A gente não vai dar torque, tá? Ali, ó, o que vai acontecer? Vestibularização. Vamos ter uma inclinação dessa coroa para vestibular. Sim. Torque não. Torque é outra coisa. Torque é um movimento que prioriza movimento radicular e minimiza movimento coronal. O que a gente vai ter aqui é inclinação. Mas vamos lá, vamos fazer uma decomposição dessa força, porque essa é a resultante final. Mas toda resultante ela requer uma decomposição para que nós possamos chegar aí, então, a entender o que acontece nessa força por vestibular. Tá? E aí vocês estão vendo, vou desativar aqui novamente. Aí, Laura, hoje eu vou quebrar paradigmas, hein, Laura? Não vai depender do fio, não. Não vai depender do fio, não. Tá? Você pode estar com fio 21 por 25 na canaleta 22 aqui, ou seja, quase zero de play, né? Um play muito pequeno, né? Uma folga pequena, tá? Mas isso não vai segurar, não. Porque olha só, fazendo a decomposição, nós vamos ter dois vetores. Um vetor intrusivo e um vetor de movimento horizontal para vestibular, de vestibularização mesmo. Tá? Deslocamento vestibular desse dente. Ok? Bom, agora vamos entender cada vetor desse daí, para vocês entenderem de fato o que acontece. Tá? Esses vetores, todos os dois vetores, eles produzem movimento fora do centro de resistência. A gente vem batendo na tecla do centro de resistência aqui. Né? Então vamos falar aqui primeiro do amarelinho, que é o que interessa pra gente, que é o que a gente quer. Na verdade não. Eu vou começar com laranja. É um vetor de deslocamento vestibular. E aí eu pergunto para vocês, e eu vou até abrir os comentários aqui de novo. Esse vetor vestibular, ele vai deslocar o dente de corpo para vestibular? Aí a tua resposta cabe, Laura. Depende do fio. Né? Ele está fazendo um movimento para vestibular. Na coroa, longe do centro de resistência, a uma distância ali em torno de 7 a 9 milímetros do centro de resistência. O que produz uma força linear sendo feita a uma distância do centro de resistência? Produz o quê? Produz o quê? Que tipo de movimento é produzido quando nós fazemos uma força, executamos uma força, né? Essa força é uma força linear, longe do centro de resistência.
ela vai produzir um fenômeno, uma tendência à rotação ao redor desse centro de resistência, ou melhor, ao redor do centro de rotação, que se chama momento. É isso aí. Então vai produzir um momento, tá? O que esse momento vai fazer de movimento nesse dente? Como que esse molar vai se comportar sofrendo essa tendência rotacional no sentido aqui da foto, no sentido horário? Ele vai inclinar para vestibular, ele vai sofrer vestibularização, ele não vai deslocar de corpo. A não ser que você tenha algum componente que produza um outro momento direcionado para a raiz. E esse momento que eu estou me referindo é um momento feito a partir de um binário dentro da canaleta do bract, produzido por quem? Pelo fio retangular. Então aí sim, Laura, o fio ele vai interferir. Porque se você está trabalhando com um fio retangular, pesado, com pouca folga, durante esse movimento de vestibularização, ele vai contrabalancear criando um torque. Então esse dente, no final das contas, numa resultante final de movimento, ele acaba se deslocando quase praticamente de corpo para vestibular. Tá bom? Se você tem esse fio. Isso eu estou falando um dente, tá? Um molar ali. Tá ok? Então esse torque produzido pelo fio, ele vai compensar o movimento de inclinação, promovendo ali um movimento de raiz, um movimento radicular. O torque nada mais é do que um movimento radicular. O torque ele produz um binário dentro da canaleta, onde ele vai ter um movimento de inclinação também, porém de raiz. Tá bom? Quase nada de movimento coronal. Ok? Independente se é o torque da prescrição, independente se é uma torção no fio, produziu esse binário que o fio produz dentro da canaleta, vai produzir torque. Tá legal? Então, a força laranja, gente, independente de qualquer fio, independente do que você esteja usando, ela vai criar um deslocamento para vestibular. Então, há de convir que, mesmo que você esteja com um fio retangular, você vai ter deslocamento para vestibular quando você fizer essa mecânica. Ok? Então, não se apegue a fio, porque ele não vai produzir uma intrusão real, porque essa força laranja ela vai existir. Desse jeito que está aí, nessa configuração. Tá bom? E a força amarela? E o amarelinho? Vamos lá falar do amarelinho agora. Deixa eu desativar um pouquinho os comentários agora e falar do amarelinho. O amarelinho sim é o que interessa pra gente. O amarelinho é o que a gente quer. E eu coloquei ela pequenininha aí, tá, gente? Porque na maioria das vezes a inclinação de resultante que nós temos, ela vai promover muito mais vetor de vestibularização do que de intrusão propriamente dito. A gente aplica aí regra de seno e cosseno para poder saber quantos gramas força que você aplicou no mini implante vai para a setinha da intrusão. Eu não vou falar disso agora porque isso aqui é uma aula muito extensa, a gente fala isso no grupo Elite lá do Sniper, tá? Que é o nosso grupo de biomecânica mesmo, que aí é brabo, o negócio é puxado, a gente vai fundo, né? O Rogério me mostrou uns slides dele hoje fantásticos também, e por incrível que pareça, sem combinar nada, eu estava terminando a aula, né, finalizando ali a aula que eu dei sobre intrusão, mostrando os vetores, ele foi e abriu os vetores ali, mostrou seno e cosseno, exatamente da mesma maneira que eu trato esse tema, né, fantástico. Professor Rogério Tupinambá aí, fera, né? Aí a Marina perguntou, ó, se fizer um torque lingual no fio, Marina, mesma coisa, é torque, né? Ele vai movimentar a raiz. Então, o elástico do mini implante leva a coroa e o torque vai levar a raiz. Você vai ter ali praticamente uma resultante de movimento de corpo por essa seta laranja. Mas ainda tem um outro vetor que é a seta amarela, que eu vou falar aqui agora. Então a seta amarela é o que interessa pra gente. Mas será que a seta amarela vai produzir intrusão real? Pessoal, mais uma vez, olha aqui, ó. A intrusão que está sendo feita por vestibular, longe do centro de resistência, a uma distância ali, 4, 5 milímetros do centro de resistência. E aí o que acontece? Você fez uma força para cima, passando ali, ó, ao lado do centro de resistência, vai produzir uma tendência rotacional chamada momento, tá bom? E esse momento, mais uma vez, vai tender a produzir o que nesse dente? Vestibularização.
Então repare que as duas setas estão produzindo vestibularização nesse dente. Tá? Então você acha que com um fio você vai conseguir controlar isso? Não vai. Não vai. Tá? Soraya, deixa eu te dar uma notícia meio ruim. Ela falou que quando fez biomecânica ela queria desistir da pós. A ortodontia ela é executada a partir de movimentos no ser humano, né? Em tecido humano. O nome disso é biomecânica. Então, biomecânica não é uma área da ortodontia. Biomecânica é o que nós fazemos na boca do paciente o tempo todo, mesmo você talvez não sabendo o que é isso é biomecânica. Por isso que é obrigatório o ortodontista saber biomecânica, porque ele está fazendo isso o tempo todo na boca do paciente. Nós somos o tempo todo regidos pelas leis da física. Se você não entende física, você está agindo por intuição, você improvisa toda a consulta. Eu estou falando você, mas o ortodontista, de uma maneira geral, que não domina a biomecânica, ele está agindo por instinto, ele está agindo por intuição e ele está, a cada consulta, improvisando. Talvez isso venha a doer um pouquinho para algum de vocês, mas é a realidade. A ortodontia acaba se tornando um teatro de improviso. A cada consulta você não sabe o que vai fazer, não tem um roteiro. Você olha, aconteceu isso. Droga, agora eu vou ter que mudar isso aqui para corrigir isso que eu produzi por ter feito um movimento errado. Então, como eu falei ontem na live de ontem, vou repetir, a ortodontia é o jogo de xadrez. Você movimenta daqui, acontece uma reação. E se você não entende física, não entende biomecânica, você nunca vai antever o movimento do adversário. Tá? Então todo movimento que você está fazendo é biomecânica. É uma mecânica em tecido vivo. Biomecânica. Beleza? Tá bom? Então vamos lá. A Vivi perguntou aqui, ó, e se instalar um mini implante no palato? Eu vi que a Laura também falou isso. Né? Vai ter intrusão pura? Vamos ver, calma. Cenas de daqui a pouco. Vamos por partes. Lembra que eu falei método? Né? Fala, Andrés! Que tal, meu amigo? Saludos desde Brasil para você, meu amigo. Bom, pessoal, então olha só. Sabendo isso, tá? Sabendo isso, né? Sabendo aí que o tio Newton está sempre junto da gente na orto, né? Sir Isaac Newton, né? Então, se você não conhece, deveria conhecer, tá? É vô, né, Marcos? É isso aí. Então, pessoal, olha só. Essa intrusão também vai produzir, olha aqui, ó, momento. Vai produzir giro desse dente. Então, fazendo dessa maneira, você não vai obter movimento intrusivo. Não vai. Tá? Não vai obter movimento intrusivo. Você vai obter o quê? Inclinação vestibular. Tá bom? Beleza? Então, o que a gente tem que fazer para ter uma intrusão de um molar real? Intrusão verdadeira. Nós precisamos disso aqui, ó. Deixa eu desativar os comentários. Então, quando nós temos um mini implante, por exemplo, por palato, nós vamos ter, olha, a reprodução desse vetor por palatina também, desses vetores, né? E é claro, aqui eu estou sendo simplista e estou fazendo uma equivalência de vetores, mas a gente sabe que não são iguais. Na própria imagem que eu coloquei aí para vocês, dá para ver que é diferente. Se esses vetores são diferentes, mesmo as forças sendo iguais, os momentos e os deslocamentos vão ser diferentes, porque aí muda o seno e cosseno, muda a magnitude de força do amarelo, muda a magnitude de força do laranja, muda a magnitude do momento. Então eu estou sendo simplista para você entender a ideia. A execução mecânica aí deve receber outro cálculo, tá bom? Outros cálculos, beleza? Inclusive, papo hoje cabeça com o professor Rogério na parte da tarde, ele me mostrou, né, o que a gente já fazia por intuição, mas ele me mostrou matematicamente como que a inclinação inicial do molar afeta no movimento de intrusão.
E eu não tinha esse material e agora eu já vou até incluir no grupo Elite, no nosso Elite, né, do Sniper, porque achei fantástico, porque a gente consegue quantificar o quanto vai vestibularizar, o quanto vai intruir, o quanto vai palatinizar. Mas de uma maneira geral, gente, sendo simplista, pensando só em estratégia, você vai precisar de um vetor por palatina. Porque o vetor por palatina, e aí eu vou pedir para vocês, senhoras e senhores, que os senhores toquem no coraçãozinho do amor, se vocês entenderam essa mensagem que eu estou passando inicialmente aqui para vocês. A gente não está nem na metade da live, mas, na verdade estamos na metade, acabei de olhar a hora aqui, mas toque no coraçãozinho se essa mensagem de amor ortodôntica fez sentido para vocês, tá? Porque quando eu faço essas duas forças, tcharanã, eu anulo as duas laranjinhas e só vão sobrar as amarelinhas. E aí eu tenho uma intrusão equilibrada, forças ali, olha, paralelas, não colineares, mas no mesmo sentido e equidistantes ao centro de resistência. Então isso vai gerar uma intrusão real, uma intrusão verdadeira. Beleza? E aí, galera, fez sentido para vocês? Isso é óbvio para muitos, mas para alguns, né, nem tanto. Então é importante falar isso. Parte 1. Terminamos aqui essa parte número 1. Agora vamos começar a aumentar o grau de complexidade do negócio. Vamos dar um mergulho um pouco mais fundo agora. Tá bom? Valeu, Luiz. Um abraço, Luiz. Grande Luiz Marquesan, nosso colega, nosso componente aí do time Sniper. Então, pessoal, vamos pular agora de fase, vamos colocar um pouco mais de tempero nisso daí, tá bom? Vamos agora pensar numa intrusão de 2 molares ali, tá? Porém, vamos pensar numa intrusão posterior agora bilateral. Vamos passar para o bilateral, tá? E aí o que acontece quando nós passamos para o bilateral? Vou desativar os comentários e olha só. O bilateral, pessoal, eu precisaria fazer isso aqui, certo? Então eu precisaria de ter essa configuração para ter um excelente controle bilateral. E a força de intrusão que eu recomendo, né, para fazer uma intrusão posterior, e aí eu estou falando de 2 molares ou 2 molares e um pré, intruir o segmento posterior, mesmo utilizando um arco contínuo, 150 gramas força. Tá? E aí é 150 por vestibular, 150 por palatino, de cada lado. Então, em cada mini implante, você vai colocar 150 gramas força, calibrado. Ok? Nossa, mas quer dizer então que se eu vou fazer uma intrusão posterior bilateral, eu preciso ter 4 mini implantes? Você não precisa. Não precisa. E aqui eu vou dar mais um pulo do gato para valer o ingresso de hoje. Para quem chegou atrasado e ainda não pagou o ingresso, ainda não teve o cashback do ingresso dessa live, essa informação que eu vou soltar agora vai pagar o ingresso da galera, hein? Pessoal, você não precisa ter 4 mini implantes para fazer essa intrusão posterior. Quiçá 3. Com 2 mini implantes você consegue fazer essa intrusão posterior real. Talvez não com tanto controle quanto 4 mini implantes, mas você consegue intrusão real. Beleza? E agora eu vou mostrar como. E mais uma vez, se fizer sentido esse insight, eu quero ver os coraçõezinhos aí. Quanto mais coraçãozinho, eu sei que mais fez sentido para vocês aí. Tá bom? Então, no lugar desses 2 mini implantes por palatino, você pode muito bem fazer isso aqui, ó. Olha lá. Coloca uma barra palatina, uma barra transpalatina rígida, que ela vai evitar o deslocamento vestibular desses dentes. Você vai ter ali, olha, um controle dessa vestibularização. E aí, os 2 molares, né, simultaneamente tendem a sofrer um movimento intrusivo. Tá aí. Beleza? Passo, né, dica, insight número 2 aí da live de hoje. Gostaram? Beleza. Como é que tá a carinha de vocês aí agora? Felizes, sonolentos, cérebro fritando. Coloca aí pra mim. Felizes, sonolentos
ou cérebro fritando? É isso aí, Marina. Valeu. Show. Galera, isso é o básico. Isso é o básico. Eu não vou entregar mais que isso aqui. É o básico. Isso aí é para ajudar a galera a nivelar, pra gente meter bronca no sniper. Galera 5 estrelas no sniper. Sniper 5 estrelas. Vai poder dar o upgrade pro elite, né? Que é a nossa super imersão em biomecânica avançada, tá? E a dica, a Laura me antecipou. Boa, Laura, gostei de ver. Se você vai usar a barra palatina, você tem que garantir que essa barra palatina fique distante do palato, da mucosa do palato. Por quê? Porque se essa barra palatina ela estiver muito próxima, quando intruir ela vai entrar dentro da mucosa. Tá? E já aconteceu isso comigo. Tá bom? Já aconteceu isso comigo. Então, ó, dica para barra palatina no caso de intrusão. Você vai afastar a quantidade de intrusão que você quer mais 2. Então, se eu vou intruir 6 milímetros, sei lá, 6 é muito, exagerei. Você vai intruir 3, você vai deixar a barra palatina 5 milímetros de distância do palato. Tá bom? No máximo 4, no máximo 1 de folga. Tá ok? Vai ficar machucando a língua? Pode ser que sim, dependendo da quantidade que você intruir, ela pode ficar muito em contato com a língua. Tá? E aí o que você pode fazer? Você pode colocar um botão acrílico nessa barra palatina, naquele U central da barra palatina, se é que você vai fazer com o U central, com o looping, com aquele ômega. Né? Se você for fazer ela toda reta, tudo bem, mas tenta colocar um botão acrílico, por quê? Esse botão acrílico ele pode até incomodar um pouquinho mais, mas a língua quando bater ele não vai ficar marcada e ela vai estar sempre fazendo força intrusiva também por palatina. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Essa barra ela pode ser colocada por palatina, lógico, mas eu costumo colocar uma barra modificada por oclusal, onde eu coloco uns batentes, uns levantes também de mordida, para potencializar essa intrusão. Tá? Então eu gosto de fazer essa barra modificada. Deixa eu ver o que mais. Pode incluir pré. Né? Eu faço a intrusão no arco contínuo, vai todo o segmento posterior. Claro que o molar intrui mais do que o pré, né? Porque nós fazemos isso aqui com plano. Ó. Tá? Então a gente intrui na porção posterior, o pré também entra no jogo. Tá? O pré também entra no jogo. Tá bom? Aê, Vivi! É isso aí, Elite eu vou. Muito bom. Muito bom. Show. Deixa eu ver quem mais vai estar com a gente no Elite aí. Ó, o Marcelo colocou Sniper 5 estrelas. Isso aí, Marcelo. Beleza, galera. Olha só, eu quero mostrar um caso clínico aqui para você. Olha só. Ó, o Marcos falou que teve uma experiência com um botão que não foi muito legal. O botão é opcional, tá? Eu, particularmente, não coloco porque eu faço um ômegazinho bem discreto, que não incomoda muito. Tá? Eu, particularmente, não coloco. Mas eu gosto de colocar também vetores intrusivos por palatina. Então eu coloco mini implante no palato também, na maioria das vezes. Tá? O Luiz falou, esse botão, né, como se fosse um botão de Nance, ele fazia parte da técnica de intrusão com barra palatina, exatamente. É esse botão aí mesmo. Tá? Mas aí é o tempero, né? Sal a gosto. Então vai do cliente. Se você está querendo colocar aquilo aí para tentar melhorar, beleza. Se você não teve boa experiência com isso, também não é algo que vai ser tão relevante assim. Beleza? Olha só esse caso que eu quero mostrar para vocês aqui. Ó. Um caso de atresia maxilar e mordida aberta anterior. Tá vendo? E aí, olha, eu uso a mesma teoria, a mesma técnica da barra transpalatina. Mas como esse paciente fez uma expansão rápida da maxila com o Hirax, eu usei o próprio Hirax, né, para usar como barra rígida no palato e controlar a inclinação vestibular. E eu fiz intrusão posterior somente com 2 mini implantes na maxila, interradiculares, olha lá. Que foi aquela foto inicial que eu mostrei para vocês, essa aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu faço por vestibular, porém, por palatina, nós temos um Hirax.
Tá vendo? Olha na fotinho oclusal lá embaixo. Ok? Então aqui eu estou com 3 meses de tratamento, já fiz a abordagem ortopédica, já fiz expansão rápida da maxila, abri um super diastema, mas no segundo mês já tinha fechado esse diastema, no terceiro mês eu começo a fazer a intrusão. E aí, gente, olha aqui, ó. Não estou conseguindo ver, acho que é o 5º mês, eu paro. Então eu fiz 2 meses de intrusão póstero superior. Parece que não intruiu nada, mas veja bem, aqui, olha, ele tem a mordida aberta maior, com 3 meses, e ele está sem levante de mordida. Aqui, olha, 2 meses depois eu tenho a diminuição da mordida aberta, porém ele está com levante de mordida. Se eu tirar o levante de mordida, praticamente eu já tenho um topo a topo ali, olha. Já fechou essa mordida aberta. Tá bom? Porém, eu gosto de fazer também uma intrusão póstero inferior, em alguns casos que eu percebo uma curva de SPI um pouco mais acentuada no arco inferior, que foi esse caso. Então eu coloquei 2 mini implantes interradiculares mandibulares e puxei para fazer intrusão. Mesma coisa, a mesma situação biomecânica que nós vimos no superior. Se eu faço movimento intrusivo por vestibular, o que os molares vão fazer? Vão inclinar para vestibular e intruir junto. Não vai intruir puro, real, ele vai intruir vestibularizando. Então o que eu faço? Barra lingual. Nesse caso eu não coloquei barra lingual, por quê? Ele tinha atresia maxilar e os inferiores estavam lingualizados excessivamente. Então quando eu faço esse movimento de intrusão por vestibular, ele vai verticalizar e intruir. Então ele vai fazer isso aqui, ó, que é o que eu quero, tá bom? Então nesse caso eu não precisei fazer nenhum vetor por lingual. E aí olha aqui, ó, 8 meses, ele já está sobrecorrigido praticamente aqui. Está topo a topo porque ele está com 2 levantes de mordida, olha lá. Mas se eu tirar o levante, a mordida já está, se bobear, profunda. Aqui, ó, com 14 meses, olha, desculpa, com 10 meses, não sei de onde eu li 14, 10 meses de tratamento, eu tenho certeza que muitos ortodontistas já tirariam o aparelho aí. Ela já tá bom, mas eu sou muito chato, sou muito criterioso e fiquei 1 ano a mais de aparelho só finalizando isso aí, fazendo refinamento. Olha aqui, ó, 20 meses, olha aqui. Agora sim, ó, torques individuais, algumas dobras, dobras de primeira e segunda ordem, dobras de terceira ordem, torque individual, molas de torque, individualização do canino, tá? E aí eu tiro o aparelho dele, ó. Beleza? Então olha de onde a gente veio e olha de onde a gente saiu, de onde a gente chegou, né? Olha aqui, ó. Reparem a sequência frontal desse paciente. Olha que legal. Inicial, expansão rápida da maxila, intrusão posterior superior, intrusão posterior inferior e refinamento e ajuste de oclusão. Detalhe, tá? Detalhe. Esse paciente eu não usei elástico, eu não podia extruir nada. Eu não podia extruir incisivos, porque ele já estava no nível 0. Eu não instruí nada no anterior, foi pura intrusão posterior. Beleza? Aí o que eu falo da estratégia, do caminho, da rota a você seguir. Tá? Então você traça o caminho e você usa a melhor ferramenta, a melhor arma, o melhor veículo para você chegar no teu objetivo. Mas você tem que ter o objetivo muito claro em mente. A sua rota muito bem estabelecida. Tá? Olha a tele. Traçando aí um ângulo, né, do plano maxilar com plano mandibular, né, plano palatino com plano mandibular, ele sai ali de 35 para 31, 4 graus de diferença. Diminuímos bem a FAI desse paciente, né? Demos a ele um pouco mais de projeção de mento, fechamos a mordida aberta, além da correção transversal que nós fizemos também. Beleza? Deixa eu ver aqui as perguntas. Ó, boa pergunta da Soraya. Você não inclui o segundo molar no aparelho neste caso? Soraya, esse caso eu não incluí. Não incluí porque ao final do tratamento eu notei que havia uma engrenagem nos segundos molares. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma foto final dele aqui. Tá? Uma engrenagem razoável, mas tinha. Olha lá, tá vendo? Então eles estão engrenados
o assentamento final ele acaba acontecendo naturalmente durante a fase de contenção e eu não achei necessário incluir. Pacientes de mordida aberta são os únicos que eu pondero a inclusão do segundo molar, mas mesmo assim acaba que a maioria dos casos de mordida aberta eu acabo montando passivo. Quando chega no fio de aço, eu faço uma dobra do primeiro para o segundo molar, colo o segundo molar e eu deixo ele passivo verticalmente para não obstruir esse segundo molar. Mas eu incluo para poder fazer correções axiais, correções transversais desse segundo molar. Beleza? Então, eu trabalho dessa forma, fazendo dobras do 6 para o 7. E é claro, para fazer esse tipo de dobra, você tem que estar usando tubo conversível no primeiro molar. Beleza? Então, tubo conversível no primeiro molar, você consegue atuar de maneira mais passiva verticalmente no segundo molar, sem comprometer a mordida aberta. Tá? A cabeça do mini implante tem que ficar no rumo do centro de resistência? Não, Soraya. A cabeça do mini implante ela vai ficar mais alta para você produzir a intrusão. A força não vai estar no centro de resistência. Não vai ter vetor no centro de resistência. Por isso que a gente precisa ter uma força equiparada por palatino, para justamente evitar essa vestibularização que vai haver a tendência. Então vai haver a tendência de vestibularização sempre, porque eu não estou seguindo ali na direção do centro de resistência. Mas por isso que eu controlo, seja com barra, seja com Hyrax, seja com mini implante no palato, mas eu tenho que controlar para não haver essa vestibularização. Tá legal? Aqui, ó. O Andrés Valverde perguntou, em vez da barra palatina, pode usar 1 ou 2 mini implantes para ajudar na intrusão? Andrés, eu mostrei isso aqui, olha, porque você não deve ter visto, você deve ter chegado depois, mas olha só. Claro que pode. Olha aí, ó. Pode sim, tá? Você pode usar, em vez da barra palatina, mini implantes no palato. Inclusive eu falei que eu prefiro, por ter mais controle. Tá bom? Show de bola! É isso aí, meu amigo Garcia, rumo ao Elite. Beleza? Ô Brunão, beleza? A dobra que eu faço é uma dobra vertical, de segunda ordem, uma dobra step, uma dobra ali de intrusão, vai. Mas ela não vai fazer intrusão porque ela vai estar deixando passivo esse segundo molar. Mas é uma dobra no sentido vertical, uma dobra de segunda ordem. Beleza? Galera, mais alguma dúvida aí? Batemos aí 50 minutos de live. Chegamos ao final de mais uma super live, mais um papo de sniper. Dessa vez falando de intrusão posterior. De maneira bem superficial. Mas o que eu quero é fazer esse aquecimento para a galera já chegar nivelada, né, para os snipers aí que estão acompanhando chegarem nivelados no Elite. Tá bom? Fred, essa barra é a barra BIM, tá? Eu utilizo sim. É uma das opções que eu tenho para fazer intrusão por palatino, é utilizar uma barra BIM. Tá? Valeu, Vinícius. Valeu, Ana. Aí. A Clínica Janedes falando, ó, no caminho para o Elite. É isso aí. Vamos! Na sua opinião, qual é o método mais efetivo? Intrusão bilateral, o mais efetivo, sem dúvida, é quando você tem vetores por palatino também com mini implantes, tá bom? Mas eu quis mostrar uma alternativa que funciona também, que é quando você usa uma barra, quando você usa ali um aparelho rígido, né? Com o MARP não dá para fazer, tá? Porque o MARP ele tem um mini implante, então ele trava os molares na base óssea, você não consegue intruir. O que você pode fazer se você tiver com o MARP? Você pode tirar os mini implantes. E aí você, se estiver usando o MARP EX, que é o MARP com extensões, você tira o MARP, corta as extensões e coloca ele de novo, ele vai funcionar como uma barra. Você pode aproveitar o próprio aparelho disjuntor como uma barra para controlar o movimento intrusivo. Beleza? Valeu, Marina, muito obrigado, Marina. Valeu, Brunão, tamo junto. Fala, Fim! Beleza, meu amigo? Aí o Fim também do nosso time, do Team Sniper. Fala, Alexandre. Oi, Patrícia. Valeu. Show de bola. Muito obrigado aí.
todos vocês. Galera, é o seguinte, semana que vem tem mais planejamento de caso clínico na terça, papo de sniper na quarta. São aqueles 2 dias que nós temos encontro marcado às 20h30 em ponto, tá bom? Terças e quartas, 20h30. Terça-feira, planejamento ao vivo de caso clínico. Quarta, papo de sniper. Sempre aí uma aulinha para vocês, tá? Direto ao ponto, sem blá blá blá, sem mimimi, sem enrolação, tá bom? Agora, eu passo aqui o básico para nivelamento. Se você deseja mais, eu te convido a fazer parte do nosso time, do Team Sniper, beleza? Lá sim, você vai ter lá o seu último curso de mini implantes. É um curso extremamente completo, com mais de 30 horas, fora as mentorias, fora os módulos extras, conteúdos complementares, etc, 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 etc. Tem bastante coisa lá, beleza? Então, galera, é isso aí, muito obrigado. Amanhã eu estarei ao vivo com o Dr. Pedro Pontello, às 20h30, às 20h30 também, né, o nosso bate-horário. No Instagram dele, estaremos falando aí de mini implantes e alinhadores, beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço, musiquinha, coraçãozinho para acalentar a nossa noite. Muito obrigado a todos, tamo junto. Valeu, pai, ó meu paizão aí, valeu, paizão, beijo pra você, boa noite. Valeu, Heloísa, beijo grande pra você, valeu, Marcos, tamo junto, meu amigo. Valeu, Laura, sempre contribuindo demais nas nossas lives, muito bom, Laura, valeu. Espero ter ajudado aí de alguma forma. Beijão, mãe. Aí, meu pai e minha mãe, que nunca deixam minha live ficar vazia. Se vão chegar aqui, nunca vai ter 0. Sempre vão ter 2, pelo menos, na minha live. Porque meu pai e minha mãe sempre estão na minha live. Valeu, pai. Valeu, mãe. Saudade. Beijo pra vocês. Oi, Márcia. Beleza? Chegou, já tô saindo, hein? Grande Dr. Jairo. Dr. Jairo, um abraço. Valeu, Fim. Valeu, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Clínica Jonedes. Boa noite, Luiz. O Insta amanhã é o do Pedro Pontello. Eu não sei de cabeça o arroba dele, mas se digitar no buscar ali Pedro Pontello, vai encontrar. Beleza? Forte abraço, galera. Fiquem com Deus. Amanhã estou ao vivo com o Pedro e terça e quarta o nosso encontro marcado. Beleza? Fui! Valeu, galera!